que tendes tanto medo? A palavra de hoje nos pega em um dos sentimentos mais comuns que enfrentamos. O sentimento do medo, a sensação de medo. O medo que muitas vezes nos paralisa, o medo que muitas vezes nos impede de sonhar, de ter esperança, o medo que nos impede de dar passos, de arriscar. Um medo que questiona a nossa fé, questiona a nossa espiritualidade. Sentimento que nos escraviza a nós mesmos. Medo. Sensação de incerteza, sensação de insegurança. Medo diante de uma enfermidade, medo que nós enfrentamos diante do Covid-19, medo da morte e uma série de medos que acabam nos atropelando. Que ao invés do medo deveríamos ter temor. O temor indica respeito pela situação de limite. O temor indica precaução diante do desconhecido. O temor indica um respeito que me leva a um discernimento antes de minhas escolhas. O temor, como respeito, me ajuda a pensar, a decidir, a perceber concretamente como ir, de que maneira ir, mas enfim, o medo me paralisa. O temor me faz andar com cuidado, dar passos seguros. Por que tendes medo? Qual é o teu medo? Qual é a tua preocupação que te rouba a paz? O que aflige o teu coração, o teu interior? O que apaga a luz dentro de você? Qual é o escuro que você atravessa? Porque o Evangelho de Marcos de hoje nos mostra os discípulos na barca e uma ventania que começa a soprar, a bater contra. Ventos fortes, ondas maiores, que começa a encher a barca, começa a inundar a barca. E no desespero, na angústia, acabam inclusive esquecendo momentaneamente, que se recordam depois que Jesus estava na barca, dormindo no fundo da barca. E a partir do momento que eles recorrem a Jesus, a primeira pergunta que Jesus faz: por que você tem medo? Onde está a tua fé? Por que permite que o medo te paralise? Eu estou contigo, estou aqui na barca. Talvez falte você se recordar que eu estou contigo e se eu sou por você, ninguém e nada pode ser contra. O nome do teu medo, o nome da tua dificuldade deve te dar a fortaleza de buscar em Deus a coragem para enfrentá-lo. Tem uma expressão muito cara que Chiara Lubich, que é a fundadora dos Focolares, muito usada também na Fazenda da Esperança, que é olhar Jesus abandonado. Aquele Jesus abandonado que vai gritar na cruz: Pai, Pai, por que me abandonastes? E ao mesmo tempo o desafio de abraçar Jesus abandonado e amá-lo com a certeza que somos capazes, porque Deus é por nós. E ao invés de nos distanciarmos e nos amedrontarmos com os nossos medos, nós começamos a ter o temor, o respeito e o discernimento para enfrentar aquilo que me apavora. Eu me fortaleço naquele que me sustenta. Aí não existe escuridão que não possa ser iluminada. Não existe pedra que não possa ser rolada, como rolou a pedra do sepulcro. Não existe morte que não possa ser vivida. Não existe dificuldade que não possa ser solucionada. E aí todos os nossos desafios, todas as nossas cruzes se tornam aprendizado. Aprendizado de uma fortaleza de fé que não é uma fé sentimental, mas é uma couraça de Cristo com a qual eu me revisto para combater o bom combate. Uma fé aplicada, vivenciada, que por menor que ela seja, mas se é verdadeira, eu tenho a certeza que eu não estou sozinho.
Deus está comigo. A grande pergunta é se eu estou com Deus. A grande pergunta é se eu me fortaleço em Deus, ou se eu busco Deus só na hora do medo, na hora que o mar da vida bate contra o meu barco, quando as ondas começam a parecer maior do que a minha coragem de enfrentá-las, quando o vento sopra demais contra o barco da minha história. Aí eu recorro a Deus no espanto. Deus não é uma medicina simplesmente na hora da necessidade. Deveria ser um alimento constante na nossa vida, permanente, contínuo, porque quando vier as grandes tempestades, podemos até nos banhar, podemos até chacoalhar aqui e acolá dentro do barco da vida, mas não nos afogamos, porque quem está na barca comigo é meu Deus, porque eu permiti Ele estar no meu barco. Eu quis ter Jesus comigo, mesmo Ele sempre querendo, nem sempre eu quis. Mas a partir do momento que eu permito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu tiver que atravessar pelos vales mais tenebrosos, eu não sentirei medo, porque Ele está comigo. Por quê? Tendes medo, homem, mulher de pouca fé. Deus te abençoe e te dê coragem no dia de hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.